Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos aqui a nossa meditação. O momento mais importante do dia é esse, porque aqui nos alimentamos da palavra e o Senhor fala ao nosso coração por meio dela. Agradeço você por estar comigo todos os dias, por colaborar com o nosso esforço, compartilhando esse vídeo, continue assim. E lembre-se, se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se junte à nossa família, a família do Lição Fácil. E se você quiser também entrar nas nossas comunidades no WhatsApp e no Telegram, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link. É só você clicar lá e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde você vai receber esse vídeo com uma nota explicativa do vídeo para facilitar aí o compartilhamento, tá bom? Seja bem-vindo à nossa comunidade. Vamos lá, a coalizão de Babel. Querido amigo, querida amiga, olha, a primeira guerra relatada na palavra de Deus é o que está escrito aqui no capítulo 14, versículo 1 em diante, que diz assim, ó. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. O que está acontecendo aqui é que houve uma coalizão militar dos reis que habitavam ali a região de Canaã, incluindo ali a cidade de Sodoma e Gomorra, juntaram 5 reis, 5 nações, para se rebelarem contra os reis da Pérsia e da Mesopotâmia. Então, o que mostra esse texto é que esses 5 reis de Canaã eram vassalos, ou seja, conquistados pelos reis da Mesopotâmia, que são os babilônicos, numa colisão junto com os reis da Pérsia. Esses aqui de Canaã pagavam fortes e pesados tributos aos reis da Mesopotâmia. Eles se rebelaram. E diante dessa rebelião, esses reis mesopotâmios, junto com os persas, são 4 listados aqui, são 4 reis, se juntaram nessa coalizão para tornar aquela terra como uma propriedade sua. Eles queriam novamente reconquistar o direito sobre aquele povo, de receber deles, das suas mãos, os tributos e demonstrar ali a sua total autoridade. E diz a Bíblia que essa guerra foi um conflito muito forte. Veja, por exemplo, o versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Arrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E essa guerra foi avassaladora, porque esses reis de Canaã não puderam e não tiveram força suficiente para impedir a invasão e a conquista. E o que aconteceu ali é que os reis de Sodoma e de Gomorra foram também conquistados. Agora nós temos aí o nosso personagem Ló no meio da história, porque Ló morava exatamente em Sodoma e foi capturado, foi levado junto com seus familiares como prisioneiros de guerra. Que coisa terrível, né? No meio de tudo isso estava Abraão. Só que olha que coisa interessante. A terra onde Abraão estava em paz. Ou seja, não se envolveu no conflito, não foi invadida. Ele não teve problema algum com os invasores. Veja, por exemplo, aí o capítulo 14, versículo 12, que diz: Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos de sua casa, e os perseguiu até Dan.
Abraão nada sabia daquela coalizão, daquela guerra, daquele conflito. Ficou sabendo porque alguém escapou e foi contá-lo. Isso quer dizer que as suas terras não foram invadidas. Ele não teve nenhum problema com esse tipo de conflito. É muito significativo, meu amigo, minha amiga, que isso aconteceu exatamente depois que Deus deu a Abraão, aquela terra onde ele estava morando, os carvalhais de Mamre. Por que é naquela coalizão, que foi exatamente uma disputa de terra, as terras de Abraão não foram invadidas, não foram questionadas? Por que não entraram ali? Porque ele também morava na mesma região. Por que ele não teve problema com os invasores? Porque foi Deus quem deu aquela terra para Abraão. Ele não a tomou violentamente através de um exército invasor. Ele também não conseguiu por conta de alguma artimanha política. Ele não comprou com seu dinheiro, Deus deu aquela terra. Isso aqui é muito significativo para nós, porque ele poderia também ser um dos invadidos, e no entanto não foi. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre Abraão. Porque quando Deus dá, quando Deus deseja que aquilo seja seu ou meu, o diabo não tem poder nenhum, mas nenhum, para impedir os intentos de Deus. Deus não permitiu que aquela grande coalizão, aquela grande guerra chegasse às tendas de Abraão, apesar de que Abraão estava bem ali do lado. Ele nem sequer soube desse problema. Olha que coisa interessante, né? Bom, diz a Bíblia que Abraão, ao saber da notícia, ele também tomou uma atitude ativa para livrar o seu sobrinho Ló. Se lembra de ontem que nós estudamos que Ló teve um problema com Abraão? Os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão e quase houve um problema entre os dois. A experiência, a bondade e a mansidão de Abraão fez com que aquele problema não se tornasse um problema familiar. Vá para a direita, Ló, e eu vou para a esquerda, disse Abraão. Vamos nos apartar para não ter problema, nós somos familiares, né? Nós somos da mesma família, do mesmo sangue. Abraão não teve nenhum ressentimento contra Ló. Pelo contrário, quando ele soube que Ló também foi capturado, ele ajuntou aí o seu exército para ir atrás dos invasores e recuperar não somente as pessoas, mas também os bens que eles levaram. O verso 14 do capítulo 14 diz assim: ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Bom, deixa eu ler para você o que Ellen White diz aqui, ó. Abraão, habitando em paz nos carvalhais de Mamre, soube por um dos fugitivos a história da batalha e a calamidade que sobreviera a seu sobrinho. Não havia guardado no coração nenhum ressentimento pela ingratidão de Ló. Todo o seu afeto por ele veio à tona e decidiu resgatá-lo, procurando antes de tudo o conselho divino. Abraão se preparou para a guerra. O que parece pela história é que Abraão não enfrentou toda aquela coalizão, todos aqueles reis, era muita gente, ele só tinha 300 e... o que a Bíblia diz aqui? 318 homens, o que demonstra que ele invadiu numa campanha rápida, numa estratégia à noite, somente o local onde Ló estava. Ele procurou saber onde é que está Ló. Ló está em determinado local, sendo guardado por tantos homens. Ele foi lá e resgatou Ló e todos os prisioneiros daquela companhia militar específica. Não enfrentou todo mundo, mas enfrentou aquela parte da coalizão e foi vitorioso. E o que nós aprendemos dessa história, meu amigo, minha amiga, é que a partir desse momento, Abraão se tornou ainda mais conhecido e a sua influência ainda mais forte por todas as pessoas daquela região. Você vai ver no decurso aí da história
que os reis vieram e lhe prestaram ato de gratidão, os reis de Sodoma, de Gomorra e os outros reis, de gratidão pelo que ele fez. Porque ele não só libertou Ló, ele libertou também as outras pessoas, todo o povo e as mulheres e os bens que essas pessoas, que esses invasores levaram, demonstrando assim o intento e o desejo que esse servo de Deus tinha em abençoar todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão estava ali, ele poderia pensar somente na sua família, somente em Ló e nos seus familiares, e os libertar e deixar o restante para trás. Mas quem tem Deus no coração não deixa ninguém para trás. A misericórdia de Deus será uma fonte de influência na nossa vida, de maneira que também seremos misericordiosos para com aqueles que precisam da nossa ajuda imediata. Abraão não se fugiu, ou não se furtou, melhor dizendo, do seu dever de ajudar aquelas pessoas, e os ajudou sem desejar nada em troca. Muito pelo contrário, eles eram escravos, não tinham nada para dar para Abraão. Ele simplesmente o ajudou porque a influência de Deus sobre ele o impeliu a fazer tal coisa. Assim somos nós, meu amigo. Deus nos chama somente para nos abençoar. Deus chama-nos para que a bênção dele seja uma extensão para abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. É como se fosse um balde que enche de água e transborda e molha tudo ao seu redor. Deus quer transbordar a sua vida de bênçãos para que você realmente abençoe as pessoas que estão aí do seu lado, olhando para você, presenciando as suas lutas, as suas vitórias também. Afinal de contas, Ele quer salvar não só você, mas todas as pessoas que estão aí ao seu redor. Eu espero que você esteja vivendo essa bênção aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. Que as bênçãos que Deus derramou sobre você possa atingir em cheio o coração dos seus amigos, dos seus familiares e todas as pessoas que estão aí, bem pertinho de você, tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela lição de hoje que nos fez ver as atitudes de Abraão e nos motivarmos ainda mais a buscarmos o Teu poder e a Tua influência para que, como Abraão, possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nos abençoe com essa bênção também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Eu fico aqui ansiosamente te esperando. Aproveite bem o seu dia.